Boa noite, gente. Carmen Reis, aqui de novo para conversar com vocês e falar de algumas experiências que tive no lado espiritual, né? O assunto é mais para quem é espírita, né? Então é assim, há uns 10, 11 anos atrás, eu tive até uma experiência bem engraçada. Quando lembro, eu começo a rir. Eu comprei um notebook e eu tinha no meu quarto uma escrivaninha. E eu colocava aquele notebook na escrivaninha e começava a navegar nas minhas redes sociais e depois eu continuava passando os meus livros no arquivo para colocar no CD para guardar, para depois levar para uma editora. E eu estava ali bem distraída e tal, minha filha e meu genro foram se deitar. Aí daqui a pouco, assim, sabe, como quem não quer nada, assim, eu ouvi do meu lado, bem encostado, assim, um riso, um sorriso. Não sei dizer para vocês se era de criança ou de adulto, mas era um sorriso, é um tipo de uma gargalhada, uma coisa assim. E eu olhei para trás, não tinha ninguém. Não tinha mais nenhuma viva alma do meu lado. Aí eu gritei para minha filha e perguntei, você tá rindo? Você tá assistindo alguma comédia que deu para ouvir vocês dando gargalhada? Ela gritou para mim lá do quarto, disse assim, mãe, ninguém riu aqui, nós estamos dormindo, tentando dormir. Meu Deus do céu. Quando ela disse isso, eu desliguei aquele notebook numa ligeireza e me deitei. Eu me lembro até hoje que eu tapei até o nariz. Eu não sei, eu acho que eu me assustei, eu fiquei com medo, lá sei eu. Alguns meses depois, a minha filha engravidou do meu neto mais velho. É engraçado porque a gente sempre escuta, né, quem é espírita, ou às vezes, muitas vezes nos estudos do evangelho espírita, né, nos centros, a gente escuta falar que o espírito, ele escolhe a pessoa que vai reencarnar. Então, ele escolhe a mãe, e aí ele visita o lar aonde ele vai conviver na reencarnação que ele está destinado. Então, eu acredito que ali o meu neto veio ali, visitou e tudo, acho que achou engraçado eu mexer em alguma coisa ali, né, o espírito dele, né, e começou a rir. Só que eu ouvi. É que nem, eu digo assim, as coisas comigo acontecem assim, de relance. Eu não sou a coisa não fica ali para mim pra perguntar quem é ou ver quem é, entendeu? Assim como aparece ou assim como dá um barulho, ele se some. Outra coisa bem interessante que eu queria também compartilhar, mas isso é há 30 anos atrás, quando eu perdi minha filha, eu estava assim muito desiludida, porque eu queria muito ter outro filho e eu não conseguia engravidar. Aí nós fomos na praia, eu me lembro que logo depois que a menina faleceu e foi enterrada, nós fomos para a praia, passar 30 dias na praia. E nesses 30 dias eu soube que no hospital, se eu desse o meu nome no hospital, eu conseguiria adotar uma criança. E eu fui lá, sozinha, sem meu marido, sem consultar nem avisar ninguém. Fui lá, falei com a responsável e deixei meu nome, número do telefone e tudo, porque naquele tempo não tinha tantos celulares assim como tem hoje. O celular era só para rico lá naquele tempo. E deixei lá com a responsável. Aí, terminou aqueles 30 dias, nós voltamos para casa. Nós voltamos para a cidade onde a gente mora. Passados uns 2 ou 3 meses, eu tive um sonho. E nesse sonho, eu tinha ido
numa colônia, num lugar até muito bonito, e eu estive em contato com dois jovens. Era um casal de jovens, bem jovens e bem lindos até por sinal. E eu me lembro que faz muitos anos, né, que eu tive contato com aqueles jovens, eu conversei com eles, eu estive aquele tempo todo com eles. E no final de toda essa visita, de todo aquele contato com aqueles dois jovens, eu recebi um papel, um tipo de um cartão de um senhor, que dizia dentro do papel que a menina, quando eu voltasse, ela viria comigo. Mas eu tinha me afeiçoado aos dois, ao casal. E eu olhei para o menino e disse assim: vem junto, vem comigo. Aí ele olhou para mim assim: mas você não pode, você não vai conseguir me criar, você não vai conseguir, você não tem como. Daí eu disse assim para ele: não tem problema, eu faço de tudo, eu faço qualquer coisa, mas eu fico com vocês dois. E o senhor que estava mais atrás, ele chegou assim: Carmen, anda, porque senão tu vai perder a hora, tu vai perder o momento de voltar. E eu olhava assim: vem comigo, deixa ele vir comigo. Eu dizia assim, daí ele chegou e disse: tá bom, os dois vão com você. Aí, quando eu estava indo, eu ainda me lembro que eu escrevendo num papel, coisa mais estranha que eu nunca vi, que se os dois viessem para mim, um se chamaria Joana e o outro Leonardo. E eu acordei, eu voltei, né? Então aquela parede era tal assim, era assim, e no fim depois eu acordei. E contei esse sonho, não me lembro para quem, mas eu contei. Então eu estava deduzindo assim, não, com o tratamento que eu estou fazendo, de repente eu vou engravidar de gêmeos. Um mês, dois depois disso, tocou o telefone e a responsável disse assim: Carmen, tem uma moça aqui que vai ter um bebê e está perguntando se você quer ficar com esse bebê e se tu paga o parto e ela que a dura porque ela não quer mais ter. E eu disse que sim, que eu pagaria o parto e ficava com o bebê. O mais interessante, que a única coisa que eu perguntei para ela, o que sexo era, ela disse para mim que era uma menina, mas eu não perguntei a cor da criança, entendeu? Para mim não importava a cor. E eu cheguei pro meu marido e disse: ó, é isso, isso, isso. Ele meio que relutou, mas foi comigo até lá. E nós pegamos essa criança. Só que eu não sabia que eu já estava grávida quando eu peguei ela, a criança. Quando eu cheguei em Gramado, que nós estávamos com trâmites da adoção e tudo, eu comecei a sentir certas coisas. Eu fiz um exame que deu positivo que eu estava grávida. Então, quando a menina que eu peguei, que eu adotei, tinha um mês, eu estava 15 dias grávida. Daí depois de um mês e tal, eu fiz um mês e meio depois, eu fiz uma ecografia em que constava que eu estava grávida de gêmeos, sendo que uma não vingou. Então só nasceu um. Bom, o que deu nisso tudo? Na realidade, esses dois jovens, eu deduzo, né? Não sei se seriam na realidade irmãos, mas com anos de separação. Anos depois ele viria. Mas eu insisti tanto para ele vir que ele veio logo. Então, por que eles não podiam se amar lá na espiritualidade? Porque eles seriam irmãos. Então, o que aconteceu? Ele não nasceu como homem, ele nasceu como menina. Então, o rapaz veio como menina. Então, eu botei numa o nome de Joana e no outro o outro nome. Mas o engraçado é que quando eu estava vindo desse sonho, que eu acordei tudo,
A única coisa, além do que eu sonhei, de me lembrar, ficou gravado o nome do espírito que veio como a criança, a menina que eu estava grávida. Então, realmente eu acho assim, ó, se o espírito é apresentado aos pais, ou a mãe é apresentada aos filhos, porque eu já li várias vezes que o espírito é que escolhe a mãe, né? O espírito é que escolhe a mãe. Então, o que eu quero dizer? A primeira filha que eu perdi, eu não me lembro se eu sonhei, se eu fui apresentada nem nada, mas se isso realmente aconteceu, então eu aceitei no meu sonho, né, nessa apresentação da mãe com o espírito do filho, passar pelo que eu passei com a primeira filha que eu perdi. Para você ver, a mãe aceita, né? Então, eu acredito que eu aceitei todo aquele sofrimento da perda da primeira filha. Então, é muito, muito interessante a coisa, entendeu? O lado espiritual é muito, talvez eu sempre digo que a gente não deve se aprofundar muito. A pessoa tem que ter o conhecimento, mas não pode se aprofundar muito. Eu tive 2 anos de estudo do espiritismo. Logo depois, quando eu tive essa gravidez, aliás, que eu fiquei 15 dias depois que eu adotei, fiquei grávida, eu tinha combinado com a médica que eu queria a laqueadura. E o mais engraçado é que quando eu fui no parto, que eu estava ali tendo a criança, eu olhei para a médica, não sei, deu alguma coisa dentro de mim, uma coisa estranha, que eu não deixei ela fazer a laqueadura que eu tinha pedido. Foi bem engraçado, bem estranho, mas eu não deixei. Então, 3 anos depois, nasceu a minha mais nova, a minha filha mais nova. Né? Bom, eu ouvi, aliás, todos não, eu ouvi, né? Até a Márcia Fernandes, uma sensitiva, dizer que, na realidade, não existe filho e nem mãe adotiva. E isso me faz lembrar o que uma senhora do centro espírita aqui de Gramado falou para mim uma vez, quando foi me dar um passe. Eu fui lá com a minha nenê que eu adotei. Que aquela criança foi minha filha em outra reencarnação. Já a Márcia Fernandes falou uma coisa bem interessante que me fez lembrar dessa senhora, que o filho adotivo, ele foi teu filho, pode ter sido teu pai, pode ter sido teu irmão, pode ter sido até um inimigo. Então, não existe o filho adotivo ou o pai adotivo ou a mãe adotiva, tá? Então, se tu adotou, é porque você tinha aquele compromisso com aquele espírito, tá? Então eu queria, assim, deixar isso bem, compartilhar com vocês. Da filha mais nova, eu não tive sonho, não. Se eu fui apresentada, eu não sei, sou sincera em dizer, porque às vezes a gente sonha e é apresentado e a gente não se lembra, tá? Mas dificilmente eu não lembro das coisas. Então eu tenho tido muitos sonhos. Então eu quero deixar compartilhado isso, tá? Eu acredito muito no lado espiritual, no lado espírita, né? Eu acredito também em reencarnação. Mas eu não vou dizer que um filho meu é reencarnação de um ou reencarnação de outro, tá? Não vou dizer. Mas algum tempo atrás também, né, há muitos anos atrás, aconteceu uma outra coisa bem interessante que eu também posso compartilhar com vocês. Que o meu pai e a minha irmã foram para o Rio de Janeiro, mas toda a minha família do Rio de Janeiro, ela é espírita, eles fazem lá a reunião deles espírita e tal. Faziam, pelo menos, agora eu não sei. E numa dessas, a pessoa olhou para o meu pai e disse assim,
que ele ia ser avô e que essa criança seria a reencarnação da filha mais velha que ele perdeu, que morreu, que seria a minha irmã mais velha. E outras coisas mais que ela falou. Daí eles vieram, mas deu a entender que era eu que ia ter essa criança, isso que é o interessante. Na época eu nem namorado tinha, não tinha nada, nem casado eu era. E a minha irmã falou, só Carmen, a pessoa falou isso, e ela afirmou que era de ti. Eu disse, não, só são engravidadas parede, porque eu nem namorado tenho. Como é que eu vou ter filhos? Como é que eu vou engravidar? Tá? Bom, aí o que acontece? Nós tínhamos um rapaz que fazia tudo para nós. Ele era assim, uma pessoa que estava sempre dentro da nossa casa. E ele se apaixonou por mim, ele se declarou e tudo, e no fim, na enrolação tudo, eu aceitei namorar o cara. E a gente começou a se relacionar sexualmente, e um dia, sem mais nem menos, assim, eu falei pra ele, mas eu falei mais no intuito de brincadeira, né? Olhei pra ele e disse assim, ó, eu acho que eu estou grávida, mas assim no intuito de brincar. Aí ele ficou meio assim, mas depois eu não dei bola. Aí teve um dia que eu senti vontade de comer ou tomar uma batida com morango com leite condensado. E aquilo ficou na minha cabeça, porque a minha mãe sempre instruiu a gente com essas coisas. Aí eu fui fazer o teste de gravidez com 2 dias de atraso da menstruação. E deu positivo. Eu estava grávida. Tanto que eu contei pro rapaz e ele sumiu, acho que 3 ou 4 dias ele sumiu. Não sabia nem onde ele estava. Era coisa incrível. Porque eu disse para ele assim, ó, tu não precisa casar comigo, é só assumir a criança e deu. Mas ele sumiu aqueles 4 dias. E depois de 4 dias veio. E ele foi lá em casa e disse assim, ó, Carmen, eu vou assumir a criança, mas eu quero casar com você. Mas eu disse assim, não, casar eu não posso, então tu quer morar comigo, tudo bem. Daí nós começamos a morar juntos, que seria o pai dos filhos que eu tenho. Então, a guria nasceu dia 19 de julho de 1991, ela nasceu. E eu me lembro que a minha irmã morreu dia 17 de novembro de 1977. Então eu estava lendo, né, ou quando eu estava no estudo bíblico, porque a gente, quando vai para o espiritismo, muitas vezes a gente não vai por amor, a gente vai pelo sofrimento. E num dos estudos, eu fiquei sabendo que o espírito, quando a pessoa tira a sua vida, vamos supor, tirou a vida dia 17, quando ele reencarna determinado a nascer naquela mesma data, dia 17. E a minha filha nasceu dia 19, porque eu tive o sangramento e pude só fazer a cesárea 2 dias depois. Então, uma das provas que poderia ser a minha irmã, porque não posso afirmar, que não tem como afirmar, que a reencarnação é uma coisa que tu não tem como afirmar. Se foi mesmo, ela apenas cumpriu aquele prazo que faltava para ela, porque ela morreu aos 23 anos de idade. Então ela tirou a vida dela alguns meses, algum tempo antes. Então a gente conta 9 meses de gestação, que é a vida, e mais os 5 meses que ela viveu. Então ela cumpriu aquele prazo. Então é uma das coisas que não é que me confortou, mas que fez com que eu entendesse, porque eu entendi, mas eu não aceitei a morte da guria. Mas Deus foi bom para mim, porque me deu 3 filhos maravilhosos e me deu 5 netos lindos. E eu desejo assim que eles tenham um futuro muito bom, esses meus netos, que eu faço tudo por eles. Então, são coisas assim que aconteceram comigo,
e eu queria falar para vocês. Hoje eu não frequento centro espírita. Eu estudei 2 anos com o sogro do meu irmão, que já é falecido, mas agora não estou mais envolvida nessas coisas, porque eu também nem tenho mais tempo para isso. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês isso. Bom, fora isso, eu quero convidar, aliás, vocês a entrarem nas minhas redes sociais. No Instagram, eu tenho 3 Instagrams. Um particular, um da alimentação saudável e um dos meus livros. É Carmen Reis, 4402, Carmen 2020 e Livros Carmen, ou Carmen Livros, eu não me lembro direito, tá? Tudo no Instagram. Eu espero vocês lá, eu tô convidando vocês para visitarem e se puder me seguir. E no Telegram eu tenho 2 grupos da alimentação, convido vocês a irem lá. E no Facebook eu tenho a página da alimentação e eu tenho o grupo da alimentação saudável. Vão lá, visitem, curtem. Se tiverem vontade de ingressar no grupo, ingressem, que vão me deixar muito feliz, tá? E no YouTube, eu tenho um canal do YouTube, eu convido vocês para entrar lá, é Carmen Reis 48, assistam os vídeos, deem os seus likes, suas curtidas, façam os seus comentários e, gente, se inscrevam no meu canal, tá? Eu convido vocês a se inscreverem no meu canal, tá? Uma ótima noite a todos. Boa noite.